Boa noite, meu amado irmão e amigo. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria e um privilégio poder estar contigo nesse momento, agradecendo ao Senhor por toda a sua bondade, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu fico muito feliz de poder entrar na sua casa e levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos orar nesse momento, pedindo as bênçãos de Deus para você e sua família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos glorificar o teu santo nome por toda a sua bondade. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Agradeço pela liberdade que nós temos para cultuar o teu santo nome. Agradeço a Deus porque o Senhor tem cuidado de todos nós, tem nos sustentado, tem nos guardado. Obrigado. Quero colocar, Deus, nesse momento, todos aqueles que estão junto comigo nessa live, adorando ao Senhor. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja cuidando da irmã Wanda, que o Senhor esteja cuidando da irmã Batista que está viajando, que o Senhor esteja cuidando da irmã Maria dos Santos, principalmente da Priscila e do Genito, que tem cuidado dela. Quero pedir a Deus que esteja cuidando do nosso verso, que o Senhor possa guardá-lo, principalmente essa semana, as coisas que ele terá que fazer, ao Benjamin, pelo cuidado que tem demonstrado a ele. Quero agradecer a Deus por estar cuidando da irmã Nívia, da sua família, do Petrônio, do Nelson, da Cristiara, do irmão João, a Mariângela, Markel, a irmã Marilda. Nós queremos agradecer pelo seu Verde também, que ontem foi submetido à cirurgia, já está melhor, muito obrigado, que o Senhor continue cuidando dele e de toda a família. Quero pedir a Deus pelos irmãos de Uberlândia, nos Estados Unidos. Obrigado porque no dia de ação de graças, o pastor Henrique, dona Bárbara e a família puderam se reunir. Obrigado a Deus pelos irmãos, onde quer que estejam nesse momento, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja em Sete Lagoas, em Belo Horizonte, Uberlândia, Brasília, onde for, que o Senhor esteja, Deus, nesse momento, visitando a cada um e abençoando em nome de Jesus. Peço pela irmã Albertina também, que o Senhor possa cuidar, principalmente da Adriana, que tem cuidado desse. Peço, Senhor, por todos, que o Senhor esteja ajudando e abençoando a irmã Geraldo, que semana passada ela não esteve bem, mas continue, Deus, cuidando dela, abençoando, restaurando, Deus, todo vigor e toda saúde. Pai, queria falar todos os nomes, mas não posso nesse momento, mas que o Senhor possa visitar a cada um, principalmente aqueles que nesse momento estão em casa, guardando Deus, principalmente por causa da pandemia. Que o Senhor possa guardá-los em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor esteja, Deus, libertando a nossa nação, libertando, Deus, o mundo desse problema que tem trazido tanto medo, tanto pavor, tanta tristeza, tanta separação, tantas coisas ruins. Mas que o Senhor possa nos livrar, nos libertar em nome de Jesus. Deus, hoje é o primeiro domingo do mês, que o Senhor abençoe todos aqueles que irão participar na ceia na sua casa. Que o Senhor, Deus, esteja nos abençoando em nome de Jesus. Deus, obrigado por tudo que tem feito, por tudo que há de fazer em nossas vidas. Muito obrigado. Eu peço que esteja abençoando também os dízimos e ofertas da nossa igreja. A pandemia está aí, diminuíram as entradas, mas que o Senhor possa abençoar, para que a igreja não tenha falta, mas que tenha tudo com abundância, podendo, Deus, podendo cumprir com todos os compromissos, que o Senhor esteja realmente suprindo toda a necessidade da tua casa, do povo de Deus. Supra em Cristo Jesus todas as necessidades. Obrigado por esse momento.
Obrigado por estar na tua presença. Obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Lembrando, meu amado irmão, que nós já estamos no final do ano, né? Hoje esse é o primeiro domingo do mês, mas é o último mês do ano. Dia 20 nós vamos ter a nossa programação de Natal e todos, né, devem estar já preparados. Nós estamos aí correndo risco da segunda onda, mas os templos hoje podem ser frequentados por 50% da sua capacidade. Então, nós estamos lembrando que, sempre com o uso de máscara também, higienizando as mãos com álcool gel, né? Então, lembre-se disso, sempre mantendo o distanciamento. Mas nós louvamos ao Senhor porque Ele tem nos guardado, tem cuidado de cada um de nós. E nós precisamos continuar realmente com todo o protocolo. Algumas coisas fecharam novamente, a igreja continua no mesmo estado, né? Caso feche, nós estaremos avisando. Nós estamos tendo a escola dominical às 9 horas da manhã, nós temos o culto às 19 horas, isso aos domingos. Nessa semana nós vamos ter o culto de oração às 19 horas e 30 minutos, é o culto mais importante da igreja, né, que é o culto de oração. É um dos menos frequentados. Então, às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, nós temos. Essa semana, nós vamos ter, com os adolescentes, né, nós vamos ter atividade às 19 horas e 30 minutos na quinta-feira. Na sexta-feira, nós queremos estar reunindo os homens, né? Alguns homens, nós queremos fazer um assado. Eu até pedi para o senhor Antônio olhar para mim o preço e parece que ele enviou o telefone e eu vou correr atrás. O tambor, o Emerson já conseguiu, então nós queremos fazer uma coisa caprichada na sexta-feira, tá? Isso sexta-feira, isso para os homens, 19 horas e 30 minutos também. Mas nós vamos começar bem antes. 19h30 será o momento em que todos estarão reunidos. No sábado, as crianças, né, nós temos tido um número pequeno, mas nós temos tido um tempo com eles também, com os adolescentes. E à tarde e à noite tem ensaio com aquele grupo que vai participar no dia 20. Muito bem. Nós contamos com sua presença nesse dia, né? Vai ter um jantar no dia 20, mas pediu que o culto fosse feito às 18 horas. Então, no dia 20, para que possa acabar mais cedo, para que depois possa ter a confraternização, o culto começará às 18 horas. No dia 31, que é o culto de virada, nosso culto começará às 21 horas. Tá? No dia 24, a gente sempre deixa livre para que as famílias possam se reunir. E no dia 31, então, nós fazemos nossa programação aqui. Dia 31, então, o culto começará às 21 horas. Nós vamos terminar às 23, para que aqueles que forem sair para participar com a família, com outros, então estejam livres. E logo em seguida, às 0 horas, nós teremos a ceia, né? O jantar. Nós teremos nesse dia também a ceia do Senhor, o culto mais a ceia. E essa é a ceia do Senhor e também o jantar. Então nós gostaríamos de contar com a sua participação. No dia 20, cada um que for participar já deu o nome, né, para que já tenha a data e até que dia, parece que até o dia 10, para que possam comprar os ingredientes. Então aqueles que já estão sabendo e vão participar, já procurar a Áurea, a Márcia, para que possam passar, ok? Dia 20. Dia 31 é outro valor. As coisas subiram muito mesmo. Ontem eu fui ver, o preço do contrafilé estava R$ 48. O pernil ainda está um pouco melhor, mas aumentou bastante. Então nós precisamos lembrar, né, que o preço será um pouquinho maior para que todos possam participar e aqueles que não puderem, lembrando, conversando com a gente sempre dá um jeito, ok? Muito bem. Hoje é o primeiro domingo do mês e nós queremos celebrar a ceia do Senhor.
tem muitas pessoas que estão preparadas, né? Você já está pronto, já comprou o seu suco de uva, está com a bolacha. Então, nós vamos começar agora com a ceia do Senhor. Então, nós vamos falar, logo depois nós vamos falar sobre, ou continuar falando um pouquinho sobre a expiação, né? Ou a reconciliação, tá? Então, a obra da expiação ou da reconciliação. A expiação é exatamente isso, a reconciliação, ok? Então, lembrando que a mesa é do Senhor, né? Todos os crentes batizados que estão em plena comunhão com a igreja local estão convidados para participar desse memorial. Lembrando que nós não cremos na transubstanciação ou a consubstanciação, que é a transformação dos elementos. O pão ou a bolacha que nós usamos permanece no mesmo estado. A bolacha, ela permanece no mesmo estado, ela não se transforma no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Nós temos aqui o suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo que foi derramado na cruz em nosso lugar. Tá? Então, os crentes no primeiro século eram chamados de canibais, né? Porque eram acusados de comer o corpo e beber o sangue do Senhor Jesus. Mas esse rito ou ritual é um símbolo, né, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não se transformam nos elementos, mas é para que nós nos lembremos de tudo aquilo que o Senhor Jesus suportou na cruz por nós. Lembrando que a ceia do Senhor, algumas pessoas até acham que fazemos acepção de pessoas. Na realidade, não fazemos. Mas por crer que é uma ordenança para a igreja, então todos podem participar, desde que estejam batizados. Então, para que você se torne membro de uma igreja, é necessário que você reconheça que é um pecador, se arrependa dos seus pecados e convide Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Então, no momento que você entregou sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está apto para o batismo, né? Você, então, aceitando o Senhor Jesus e se batizando, você se torna membro daquela igreja. Então, membro, isso da igreja local. A igreja universal, que é composta de todos os salvos, desde o dia de Pentecostes até o dia que o Senhor Jesus voltar, no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos tornamos membros, tá? Já fazemos parte desse corpo. Mas da igreja local, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja da Lagoinha, tem várias igrejas, debates da fé, cada uma dessas é uma igreja local. Então, no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, então nós nos tornamos aptos, né? Estamos preparados para o batismo. Claro que temos o curso para orientar, para mostrar o que precisa ser feito, e aí você estará apto para participar da ceia. Então, por crer que é uma ordenança para a igreja local, então é necessário ser batizado. Não é acepção de pessoas. Todas as pessoas podem se batizar e participar, né, da ceia do Senhor. Então, lembrando que nós não cremos na transubstanciação ou a consubstanciação, que é a transformação dos elementos no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Ambos os elementos permanecem no mesmo estado. Eu não vou me alongar muito nessa explanação, mas quero ler 1 Coríntios capítulo 11, é o texto áureo, né, que todos nós, todas as igrejas fazem uso. 1 Coríntios capítulo 11, começando no versículo 23. Eu estou com Bíblia nova, essa Bíblia, estou gostando muito, né? Tem muitos anos que eu não comprava uma Bíblia. Eu ganhei a Bíblia de Thompson, tem um tempo, mas ela, pela linguagem, não estava muito, não estava batendo com as que os irmãos tinham, então eu voltei com a corrigida, agora estou com essa, estou gostando muito. Versículo 23. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, nós temos aqui a orientação de Deus quanto à maneira de proceder diante da ceia do Senhor, ou na ceia do Senhor. E é interessante que o Senhor Jesus, como ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, nós voltamos lá para a ceia do Senhor Jesus com os próprios discípulos. Então, quando o Senhor Jesus partiu o pão junto com os discípulos. Nesse momento, ele está presente, porque ele está em todo lugar. Ele é o próprio Deus, ele é o Senhor. Mas, quando realizamos a ceia do Senhor, é um memorial para que nos lembremos daquilo que o Senhor Jesus fez. E é por intermédio dele, por causa dele, que nós estamos aqui. Ontem eu estava conversando com os adolescentes e mostrei para eles por que nós falamos de Jesus. Porque nós apresentamos Jesus. Porque foi o Senhor Jesus que morreu no meu lugar. Foi o Senhor Jesus que morreu no seu lugar. Durante mais ou menos até os 13, 14 anos, eu tinha muita dúvida. Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Tem mais pessoas nesse mundo? Então, são situações que eu acredito, dúvidas que muitas pessoas têm. E nas Escrituras eu encontrei a resposta. O versículo que mais me chamou a atenção, isso naquela época, e um que me acompanha desde que me converti, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É interessante. Como é que eu vou me tornar filho de Deus se todos são filhos de Deus? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Mas no momento em que nós reconhecemos a nossa situação, que não existe nada em nós que possa nos levar a Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador da nossa vida, então isso faz diferença. É uma das situações, é um dos benefícios da salvação. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nos tornamos filhos legítimos do próprio Deus. Então, quando eu reconheci isso e convidei o Senhor Jesus, houve uma mudança. Deus tirou todo medo, tirou realmente tudo aquilo que estava no meu coração. Então, o Senhor Jesus, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que nós pudéssemos ter alegria. Ele morreu para que pudéssemos ter paz. Então, versículo 26, ele diz: Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos vivendo dias que antecedem a vinda dele. Claro que quando os discípulos, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele imaginava que ia voltar rapidinho. Mas até hoje nós estamos aguardando. Mas não relaxe, não pense que ele não vai voltar, que ele voltará, tá? Por isso, aí ele começa, versículo 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue. Por isso ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Ele não está dizendo que você não deve participar, mas ele está dizendo que você deve se examinar. E quem conhece o nosso íntimo, conhece o nosso interior, somos nós mesmos e o próprio Deus. Nós não podemos esconder dele tudo aquilo que nós fazemos, ele está vendo. Então, examine-se o homem a si mesmo, confesse e assim participe da ceia. Quem é abençoado é aquele que participa, porque está em comunhão. O objetivo do arrependimento é mudança de atitude, é mudança de direção, é passar a fazer, deixar de fazer aquilo que desagrada, que está errado, e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, Deus não está dizendo para você não participar, mas dizendo para você se arrepender, confessar e assim participar. Tá? Então, nós queremos, nesse momento, deixar um instante de silêncio para que você possa refletir, para que nós possamos nos examinar e assim participar. Então, eu vou deixar um instante de silêncio e nós vamos, então, logo em seguida, eu estarei orando, abençoando os elementos. Como nós estamos gravando, eu vou orar, vou comer o pão, dar um tempo para você, depois eu vou fazer com o suco imediatamente, tá bom? E logo depois nós vamos dar início à sequência da mensagem. Então, um instante de silêncio, para que Deus, ou de oração, de silêncio, para que nós possamos pedir as bênçãos de Deus, confessar os nossos pecados e assim participar. Oremos. Pai querido, nós glorificamos o Teu santo nome por toda a sua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, por ter derramado o Seu sangue inocente por mim, que não merecia nada além da morte eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter levado as minhas dores, por ter sofrido, Deus, a minha morte. Muito obrigado. Agora que nós nos lembramos, nos recordamos de tudo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor possa, Deus, fazer com que isso fique tão nítido em meu coração, em minha mente, que isso possa me levar a não fazer aquilo que te desonra e te desagrada. Graças a Deus que nos abençoe nesse momento. Abençoe a todas as pessoas que estarão participando desse memorial. Que o Senhor possa abençoá-las, fazê-las, ó Deus, se sentir alegres e, principalmente, gratas por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Muito obrigado. Que o Senhor possa, Deus, estar cuidando de cada um. Abençoe os elementos, o pão e o vinho, que possam, Deus, trazer alegria e júbilo aos nossos corações. Obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, eu preciso... não há espaço aqui. Eu vou tentar. Então, veja. Versículo 20. Versículo 24 diz: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos.
Versículo 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos. Senhor, mais uma vez agradeço ao Senhor por este memorial. Obrigado, Senhor, por suprir a nossa necessidade espiritual. Obrigado, Deus, por tirar nosso medo. Obrigado por ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Obrigado. Agora, Senhor, continue falando aos nossos corações e abençoando todo este povo. E ora em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Só um instante. Preciso fechar aqui. Eu estou com receio aqui, porque apareceu uma mensagem dizendo que não tem espaço no computador. Pode ser que dê problema, tá bom? Mas vamos ver, vou ver até onde nós vamos. Está virando. Bem, nós começamos na última ceia falar um pouquinho sobre a expiação. Então, eu vou colocar os slides. Talvez eu precise. Então, nós começamos a falar sobre a obra da expiação ou reconciliação, tá? Então, nós já vimos várias coisas e nós já vimos, e o texto lá era Romanos 5, 1 a 11. Tá? Então, é importante lembrar que expiação é mesmo que reconciliação. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, o objetivo da morte do Senhor Jesus Cristo, olhando para tanto a nossa salvação, como a nossa aproximação, nos levando, nos apresentando até ao próprio Deus. Então, a reconciliação. Olhando para o capítulo 5 de Romanos, nós entendemos que o homem sem Cristo, ele estava separado de Deus, né? Além de estar separado, o que estava sobre ele era a ira de Deus. Então, o propósito de Deus, olhando o propósito da expiação, da reconciliação, era, olhando para o que nós já vimos, né, os três principais objetivos: a relação de Deus conosco, a condição de Cristo como autor da salvação, o estado e a condição do pecador. Né? O efeito da expiação não provocou nenhuma mudança no ser de Deus, que é imutável. A única mudança que foi produzida foi na relação de Deus com aqueles que se tornaram objeto do seu amor. Então, objeto aí da obra expiatória, né? Houve a reconciliação. Então, ele nos reconciliou com aqueles que eram objetos de sua ira. Ele reconciliou com aqueles que eram objetos da sua ira. Então, sobre nós pairava a ira de Deus. Não pairava o amor de Deus, mas pairava a ira de Deus. E isto, a paz, né? A paz foi feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Me lembro do livro que eu li há muitos anos, o Totem da Paz, e um missionário estava no meio dos índios, né, no meio da tribo, e ele queria falar do Senhor Jesus e ele não conseguia descobrir um meio para falar do Senhor Jesus. E cansado já daquela situação,
ele disse que ia embora. Então as tribos se reuniram ali em volta, né, da casa do missionário e começaram uma guerra. Eles começaram a brigar entre eles porque cada um queria que ele ficasse e ficasse com eles. E ele falou, não vou ficar, se não tiver paz. E aqueles índios, então, conversaram entre si e resolveram dar a oferenda da paz. E o que era a oferenda da paz? Ele achou interessante que uma das pessoas que ficou sabendo que o filho foi dado como oferenda da paz, e era um dos índios que estava ali ligados a ele, só tinha um filho. Então, a mulher dele ficou desorientada. E ele não entendeu por quê. E foram explicar, então. As outras tribos, né, quando pegavam a criança, eles mantinham a criança viva. Enquanto a criança estivesse viva, a paz seria mantida. Mas aquela tribo que foi dada àquela criança, eles matavam a criança e comiam, né, comiam a criança, porque ela viveria entre eles. Então a paz não teria como acabar. Então ele entendeu e viu um meio de falar do Senhor Jesus. Então Jesus era a oferenda da paz. Jesus foi a oferenda da paz. Então foi dado para que fosse feita a paz. Então o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado para que nós pudéssemos ter paz. Não houvesse guerra entre nós e o nosso Deus. Então ele fez a paz pelo nosso sangue, ou desculpe, pelo sangue dele. Então, meus amados irmãos, aí nós queremos ver um pouquinho hoje o efeito da expiação sobre nós, sobre os pecadores, tá? A expiação, ela garante a salvação de todo aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu estava conversando ontem, e vou repetir mais uma vez, conversando ontem com os adolescentes e falei com eles sobre salvação. Todos nós achamos que estamos seguros, somos senhores do nosso dia, senhores da nossa vida, senhores do nosso tempo. Mas todo ser humano, todos os dias, nós estamos expostos ao perigo, estamos expostos à morte. Eu estava falando com ele do acidente que teve em São Paulo, que morreram 42 pessoas. Aquelas pessoas estavam indo para o trabalho, todas preocupadas, né, com o novo dia de trabalho, o que iriam fazer à tarde. Outras talvez nem estivessem pensando nisso, estivessem ali mexendo no celular, mandando mensagem, trocando mensagem. Ninguém, em sã consciência, estava pensando que iria acontecer aquele acidente. E, de repente, uma carreta e um ônibus, né, os dois se chocaram e 42 pessoas perderam a vida. Aqui na 381, nessa semana também, um ônibus caiu do viaduto. 16 pessoas morreram, 27 ficaram feridas. Então, nós estamos expostos ao perigo todo dia, todo instante. Na nossa casa, nós estamos expostos ao perigo, um botijão de gás, uma panela no fogo. Então, são situações que levam perigo. E quando o Senhor Jesus morreu, o objetivo dele é que nós pudéssemos ter segurança nele, pudéssemos ter certeza da salvação. Então, quando nós confiamos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou quando ele morreu pelos nossos pecados, ele veio com o objetivo de nos salvar da morte eterna. Então, aquele que crê em Cristo, ele tem a vida eterna. Mas e aí? E aí? Eu tenho medo Nós vimos na escola dominical hoje, né? Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, o homem, ele tem medo do desconhecido. E nós estamos tão presos a esse mundo que nem nos preocupamos com a vida eterna, com a vida quando partimos desse mundo. Mas nós precisamos estar preparados. Mas em Cristo nós estamos seguros, porque o que ele tem preparado para aquele que crê é algo tão maravilhoso, é algo tão maravilhoso que não existe meio de comparar, de mostrar como será. Quando ele fala do céu, é difícil pensar no céu como é apresentado, porque aquilo que nós estamos vendo, para nós é o céu.
mas o que Deus tem reservado é infinitamente melhor. Então a expiação ou a reconciliação não apenas tornou a salvação possível, mas a garantiu. O Filho de Deus, o Pai aceitou o seu sacrifício, aceitou o seu sacrifício na cruz, e então satisfez o próprio Pai, satisfez o Senhor, e então hoje nós podemos em Cristo gozar a vida eterna. Então a expiação garante não apenas a salvação, mas todas as bênçãos decorrentes da salvação. Todas as bênçãos decorrentes da salvação. Eu estava anotando, eu queria fazer uma lista, mas eu coloquei, nós temos ali a expiação, assegura o crente, perdão de pecados, adoção de filhos, segurança eterna. Eu coloquei só 3, mas nós temos herança em Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aquele que recebe Jesus como Salvador, ele é selado com o Espírito Santo. A Bíblia fala que em Cristo há paz, com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele mostra exatamente isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Opa, parece que eu mudei esse versículo aí, né? Tem hora que eu quero falar tão rápido, e mudando até mesmo tá certo, eu acertei. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou tendo sido justificado, temos paz com Deus. Então, de vez em quando, eu confundo as duas traduções, e acabo gerando dúvida. Esperança na glória, alegria nas provações, confiança no amor de Deus, exaltação no próprio Deus. Então, nós temos motivos para nos alegrarmos, e isso foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a expiação ou a reconciliação nos assegura perdão de pecados. Olha só que coisa maravilhosa. Eu coloquei os versículos aqui, Atos 10, 43, Efésios 4, 32, Colossenses 2, 13. E eu vou colocar os versículos aqui, tá? Para você ver. Mas se você já está abrindo. Então, Colossenses, Atos 10, 42 e 43 diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, em Cristo, aquele que o recebe como único e suficiente Salvador, ele recebe perdão dos pecados. Lá em 1 João 7 diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, de todo o pecado. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo, só nele, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe por quê? Porque foi só o Filho de Deus, só ele tinha essa possibilidade, porque ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado, mas ele se fez pecado, tomou o nosso pecado para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos nele ser justificados. Então, Deus não deixou impune os nossos pecados, mas ele julgou os nossos pecados no Senhor Jesus Cristo. Então, alguém morreu pelo seu pecado, e foi o Senhor Jesus. No momento em que nós o recebemos como Salvador, aquilo que ele conquistou na cruz é aplicado sobre as nossas vidas. Nós temos Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Só em Cristo é que nós somos perdoados, porque o Senhor entregou o seu próprio Filho para que morresse em nosso lugar. Então não foi nenhuma outra pessoa. Lembre-se, em nenhum outro a salvação. Nenhum outro a salvação. Nenhum outro a salvação. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Colossenses 2, 13 e 14 diz: e quando vós
estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Então ele perdoou todas as nossas ofensas. A nossa dívida, né? Ele rasgou a nossa dívida. Ele rasgou a nossa dívida. E, só que aqui ainda existe, olha, tá vendo aqui? Eu posso pegar. Existem muitas empresas hoje que estão comprando dívidas vencidas e cobram vencidas. Essa aqui não foi. Essa foi queimada, destruída. Não tem como. É como se... Eu vou fazer uma coisa aqui agora. Tomara que você não fique com nojo, né? Você já, na escola, não tinha borracha, você perdeu sua borracha, de repente você precisava pagar. Então, você molha a ponta do dedo e você molha no caderno. Até que você consegue tirar. Isso é até uma películazinha. Esse aqui rasgou, que eu já amassei todo. Então você faz isso no caderno. Então, aquilo que o Senhor Jesus fez foi exatamente isso. Arrancou, não tem nada. Tudo que fez, ele colocou na cruz. Ele pegou o nosso pecado e foi colocado. Qual era o crime do Senhor Jesus? Estava na cruz e era o seu pecado. O seu pecado prendeu Jesus na cruz. O meu pecado prendeu Jesus na cruz. Os nossos pecados prenderam Jesus na cruz. Mas ele não desistiu, ele foi até o fim e morreu em nosso lugar. Ele podia muito bem ter descido dali, anjos poderiam vir salvá-lo, mas ele não fez isso. Ele foi até o fim, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem motivo de queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós devemos seguir o exemplo, mas é importante lembrar que em Cristo nós fomos perdoados. Nós temos em Cristo, através da sua morte e ressurreição, fugiu aqui o papel. Através da sua morte e ressurreição, nós temos uma união mística e orgânica com Cristo por meio da regeneração e santificação. União mística significa o relacionamento íntimo e eterno de Cristo conosco. Então, união mística, em Cristo nós temos uma união mística, que significa um relacionamento íntimo e eterno com Cristo. Cristo quer se sentir à vontade em nós. Ele quer sentir como se estivesse em casa. E também, ele é o nosso união orgânica, olhando aí para a igreja, né? No caso, nós temos uma união olhando para a igreja, o organismo, e tendo Cristo como cabeça, tá? E continuando, capítulo 2, versículo 20, diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Note aí, nós temos o velho homem que foi mortificado, a nossa velha relação com Adão, crucificado, e agora nós temos um novo homem em Cristo Jesus. E aí, mortificando então o velho homem. A mortificação do velho homem. O homem, vamos dizer assim para ficar mais fácil, é o homem natural, isto é, a natureza humana, antes da conversão e regeneração. Ao velho homem, tudo que o indivíduo era antes da salvação e que se tornou velho pela presença da nova vida em Cristo. Então, vou repetir novamente. O velho homem, ou o homem natural, a natureza humana antes da conversão ou a regeneração. O velho homem, tudo que o indivíduo era antes da salvação e que se tornou velho pela presença da nova vida em Cristo. Olha, então
aí, Efésios 4, 22 e 24, diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, veja, revestimento do novo homem criado em Cristo Jesus. Tudo isso é possível em Cristo. Só Ele pode fazer isso. Então, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, como diz Gálatas 2,20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É o que a Bíblia diz. Então, eu posso e devo viver em Cristo. É viver para Cristo, viver uma vida que realmente mostre para as pessoas aquele Deus que eu sirvo. As pessoas devem olhar para mim e ver o Senhor Jesus Cristo. Então, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, não nos esqueçamos daquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz. Nós temos que ter sempre na memória, pois são bênçãos sem medidas. Hoje nós podemos dizer comunhão, alegria. O próprio fato de estarmos aqui é uma prova incomensurável do amor de Deus. Deus te amou, porque Deus amou você de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que quem nele crê não será condenado. Todavia, aquele que não crê, mas se manter rebelde, não verá a vida, mas a ira de Deus. Então, veja, João 3,36. Então, meus amados irmãos e amigos, se você ainda não convidou Jesus para ser seu Senhor e seu Salvador, Ele está pronto, Ele está com os braços abertos, esperando que você o reconheça. Ele quer dar uma festa no céu. A Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, meus amados, se você ainda não convidou Jesus para ser o seu Salvador, lembre-se de tudo que Ele fez, tudo que Ele sofreu, tudo que Ele suportou na cruz, foi porque Ele amou você. Quem segurou o Senhor Jesus na cruz foi o seu amor. Então, que você possa convidá-lo para ser seu Senhor e seu Salvador. Que Deus abençoe. Com espinhos, humilhado, rejeitado por você. Aqui, câmera. Meu amado, eu estou correndo um pouco, porque eu estou até com medo de não conseguir gravar isso aqui, mas graças a Deus eu cheguei até aqui. Mas quero orar e já está terminando. Tá bom? Se você ainda não convidou Jesus para ser seu Senhor e Salvador, não deixe para depois. Convide-o para que Ele possa fazer parte da sua vida e você possa participar dos benefícios da salvação. Ele já fez tudo que era necessário. Basta você confiar nele. Vamos orar. Senhor, eu te dou graças pelo dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor derramou seu sangue inocente por meu pecado. Muito obrigado. Agora me ajude, Deus, a viver para o Senhor. Me ajude, Deus, a glorificá-lo. Me ajude, Deus, a falar com as outras pessoas acerca daquilo que o Senhor já fez, para que possa livrá-las, Deus, das garras do inimigo e, meu Deus, a desfrutar a vida que o Senhor oferece. Pai querido, nesse momento, se houver alguém aqui que ainda não te conhece como único e suficiente Salvador, ó Deus, trate com ele. Fale ao seu coração. Faça com que ele se arrependa dos seus pecados e te convide para que seja o Senhor e Salvador da sua vida. Muito obrigado por esse momento. Entre em todas as casas, abençoe todas as famílias e nos faça, Deus, sempre alegres, sempre prontos para agradar ao Senhor e também fazer a tua vontade, levando a tua mensagem, a mensagem de salvação, para que as pessoas possam estar preparadas para que quando o Senhor voltar, ou o Senhor chamar, esteja na tua presença. Muito obrigado. Abençoe a semana de todos. Eu
possa ser uma semana abençoada. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Então, que Deus te abençoe. Eu quis gravar aqui na igreja, estou querendo gravar aqui, porque tem muitas pessoas que têm quase um ano que não vêm na igreja. Para que você possa matar a saudade. E eu quero começar a fazer. Se eu não conseguir fazer no horário do culto, eu quero estar fazendo aqui também. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Que a sua semana seja vitoriosa, seja abençoada. Você possa experimentar cada momento, cada instante, o cuidado do Senhor.